A gente, você que é um especialista da área, por sua formação, acompanhamento, e aqui a gente sabe que você já presidiu a IPAGRE, eu estava comentando aqui sobre a Ciram, né, uma estrutura que tem, né, da IPAGRE, e estruturada, né, e já era criada, mas estruturada na época que você foi presidente. E é importante a gente estar trazendo essas informações, porque tu conhece a realidade não só do Estado, mas também da nossa região mais do que ninguém aqui, né? E tem vários estudiosos aqui, e a gente tem alguns exemplos aí, né? O pessoal ligado à questão da defesa civil, tem aqui também um incansável aí, aqui de Jaguaruna, o Claudemir, né? Ele também é da área, ele era da SIDASC, e ele engenheiro também, e profundo conhecedor. Nós tivemos aqui em 2 oportunidades conversando com ele. E aí a gente só para pontualmente tirar, porque essa questão da Barra do Camacho, essa questão do complexo lagunar, essa questão da água do arroz tem tudo a ver, porque isso também afeta a parte econômica, né? Eu lembro muito bem quando foi feito lá uma estrutura, né, para segurar água salgada, para não subir, para não prejudicar na hora de coletar, para molhar, né, para irrigar o arroz e tal. Todo um processo, tu conhece toda essa questão, dá para saber até a altimetria disso, para te saber, não, lá é mais baixo, aqui é mais alto, né? O que é que tu acha desse imbróglio todo? Isso dá um livro, tá? Dá um livro, Alguns dá um livros. livro. Mas só queria pontualmente, eu faço esse contexto para a gente chegar num ponto fundamental, que é a questão da Barra do Camacho. E a gente sabe que... José Luiz, eu acho assim, ó, tem muita informação alarmista demais, tá? Com relação a essas questões. Primeiro, a abertura da Barra do Camacho é necessária, é importante e a manutenção dela é fundamental, não é? Principalmente para as comunidades pesqueiras, tá? Que precisam daquilo ali. Realmente, isso transforma a vida daquelas pessoas quando a Barra do Camacho é mantida aberta e bem aberta, né? Tá? E ela tem, eu acho que o esforço dos pescadores, das lideranças e dos agricultores também, a barra foi fixada e a barra hoje ela está aberta. Mesmo quando fechada, quando havia enchente em Tubarão, tá? E que a Lagoa do Camacho enchia, por o rio Tubarão transferir volume de água para aquela microbacia, vamos dizer assim, os agricultores, era normal ir lá e cavar uma valeta, abrir uma valeta e a água se encarregava de completar o serviço de abrir a barra. Então, mesmo com barra fechada, quando ocorre enchente, se houver intervenção acertada no momento certo, né, com certeza se resolve o problema. Dr. Irmoto fez isso muitas vezes enquanto prefeito, tá? Fez muitas vezes, ou determinou que fosse feito. Então, eu não me assusto com essa questão, realmente. Agora, claro que não se admite, realmente, o relaxo, né, de deixar chegar no ponto que chegou, com toda aquele acúmulo de areia ali, mas não para chegar aos limites do alarmismo que tem se feito, tá? Até porque, se a barra, mesmo aberta, totalmente aberta, e nós tivermos uma enchente com lestada, a barra fica sem função. Com certeza. Cresce o nível do mar. Então, veja bem quanto é complexa a situação e quanto é incerto também os efeitos, né, da abertura ou não da barra. Mas, resumindo, a barra tem que estar aberta, tem que estar bem aberta e tem que ter manutenção. A erosão, tá? A erosão não, o acúmulo de areia que existe na barra não é nem originado da lagoa, nem originado do mar. É originado do vento, tá? É o vento, aquelas dunas movimentam sempre, tá? E aí, principalmente com o vento nordeste, aquela areia é jogada no canal da barra, a água que sai da lagoa não tem força, não tem capacidade de carrear essa areia para o mar. E ela fica ali, vai acumulando. O vento acumula. Quando dá um nordestão, aquilo você vê de um dia para o outro a diferença que dá na formação de bancos de areia dentro do canal. Dá uma ressaca, dá uma maré alta com força, leva essa areia e joga onde ela está ficando.
tá? Aquela ilha, aquela coroa de areia que aparece ali na boca da lagoa, é justamente os efeitos da maré alta, né, da ressaca que joga aquela areia ali. Então, o que a Barra precisa? Além da fixação que foi feita, do grande trabalho que foi feito de fixação, ela precisa de manutenção permanente. E não precisa muita coisa. Uma balsinha de tirar areia, trabalhando ali o tempo todo, tá? Licenciada, certinho e tal, como foi feito de 99 a 2002. Tá? Nós estávamos na EPAGRE e nós negociamos ali com os pescadores, com o seu Domingos, com o Albertino, com o seu Teodoro, seu José Teodoro, parece o nome dele, e foi feito um convênio com a Associação de Pescadores e eles mantiveram por 4 anos, tá, uma balsinha de tirar areia, tirando areia no canal, e mantiveram a barra aberta o tempo todo. Não era fixada ainda, hein? A barra ainda não era fixada, só tinha aquela lá na beira do mar. Tá? Aquele enroncamento feito com então, pedra. Então, para ver como é simples e é barato. Acho que as pessoas criam aparentemente uma dificuldade tão grande, né? Parece assim, para fazer projetos complexos e caros, tá? Enquanto as coisas são relativamente simples. Tá? Isso, se a prefeitura, se estiver disposta a gastar 30 mil reais por mês, mais ou menos, tá? Grosseiramente aí, né? Fazendo um cálculo de padeiro aqui, botar uma balsinha de tirar areia a fazer esse trabalho de manutenção, mantém a barra sem problema nenhum. Bom, e aí a movimentação das forças políticas agora está aí na questão do licenciamento, está ali no IMA para ser liberado e tem que ter ali um licenciamento constante, né? Tu falou, e para dar manutenção, isso é importante, né? Mas são fatos que acontecem aqui na nossa região e que precisam de uma solução imediata. Agora, vamos falar sobre a questão de futuro, né? Sobre a questão de desenvolvimento, de crescimento, e para a gente culminar lá na questão da exportação, né? O prefeito, junto com a comitiva, né, e o pessoal da Copagro, tiveram visitando as obras, né? As obras da futura sede, da estrutura, né, que está sendo construída ali no São Cristóvão. Do novo Parque Industrial. Parque Industrial. Da Copagro. E ele já é visível, a gente passa aqui na BR, é bonito de se ver porque é uma estrutura alta. Nós tivemos a honra de receber, né, em visita as novas instalações, vamos dizer, o pátio de construção, né, dessa nova indústria da Copagro, no último dia 3, se não me engano, foi dia 3, o prefeito municipal, o vice-prefeito, né, alguns secretários, a vereadora Paula, e foram conhecer o que está sendo feito lá. É um projeto realmente muito arrojado da Cooperativa Agropecuária de Tubarão, que tem a sua sede, a sua indústria ali na Rua São João, que quando foi instalado ali, há 58 anos atrás, era campo, era mato, era a região agrícola, né? E nem a BR estava pronta ainda, tá? Nem a BR estava pronta. E a BR simples, não a BR duplicada. E é claro que a cidade cresceu, foram ocupando os espaços e hoje a cooperativa, a indústria da cooperativa está no meio da cidade. Está no meio da cidade ali na São João, né, ali próximo ao Trevo do Borrote. E não temos nenhum problema ainda com vizinhança, mas a gente sabe que a nossa atividade é uma atividade industrial que tem ruído, que tem poeira, que tem uma chaminé. Isso amanhã ou depois pode vir a ter problema. Então, agindo preventivamente, né, a gente está... até porque também precisaríamos de uma indústria moderna, automatizada, porque nós temos muitos motores elétricos que estão ali desde que ela foi instalada, tá? Então, são motores que têm um consumo de energia, de alto consumo, vamos dizer assim, maior até do que a força motriz que eles geram, ou coisa assim. Então, isso é custo para uma empresa, é preciso modernizar, é preciso automatizar, hoje mão de obra é difícil, então você tem que, através da automação, também buscar redução de custos também de mão de obra.
Por isso nós elaboramos um projeto, né? Há anos que a gente vem trabalhando em cima disso, comprando o terreno, fazendo a terraplanagem. A terraplanagem foi extremamente difícil porque encontramos muito mais pedra, granito do que a gente imaginava, né? Mas está bem adiantado. É um parque industrial que consta de unidade de recepção, limpeza, secagem e armazenamento de grãos, né? Indústria de beneficiamento de arroz parbolizado, indústria de beneficiamento de arroz polido e fábrica de rações animais, né? Vai ter fábrica de rações animais. Fábrica de rações animais também já está previsto, né? Isso já era uma projeção da cooperativa de entrar nessa questão da produção? É uma necessidade. Veja bem, não se admite mais qualquer tipo de indústria onde você venha a ter resíduo, tá? Onde você não tenha sustentabilidade, tá? E todo o resíduo que nós tivermos na indústria de beneficiamento de arroz, tipo farelo do arroz, a quirera do arroz, a casca do arroz, tá? Tudo isso vai ser destinado para a fábrica de ração. Então, vai ser uma indústria com resíduo zero, tá? Resíduo zero nessa parte industrial, tá? A gente vai realmente fazer o aproveitamento disso tudo, né? E aí, fábrica de ração, que vai estar equipada para produzir ração animal para qualquer tipo de animal, tá? De pet, peixes, equinos, tá? E bovinos, aves, suínos, qualquer tipo de ração poderá ser produzida nesse parque industrial que nós vamos ter ali. Um investimento de cerca de 80 milhões de reais. É o valor investido? A área quadrada ali, Dionísio? São 70 mil metros quadrados, 7 hectares. E hoje vocês estão ocupando quantos ali? Hoje nós temos um hectare e meio. Nós para lá vamos para uma área de 7 hectares, um pouco mais de 7 hectares. De área construída aqui, tem mais ou menos noção de quanto tem ali? Aí depende, se você considerar os silos, as bases de silo também, nós temos aí cerca de 9 mil metros quadrados de área construída. E lá a gente vai ter o dobro. Os silos também vão dobrar a quantidade? Inicialmente é uma capacidade semelhante à que tem ali, um pouco maior, mas já projetado para dobrar. Porque aí tira aquela estrutura e leva para lá. Exatamente. A parte inicial ela entra em funcionamento com tudo novo, tudo zero, né? Mas com espaço para transferir boa parte dos equipamentos que a gente tem ali na São João hoje. E a unidade lá de Imbituba, ela também tem uma estrutura quase equivalente a essa que vai ser implantada? Maior. É maior. Lá é só armazenagem, lá não tem só armazenagem. É só armazenagem, mas como armazenagem, ela é o triplo do que nós estamos fazendo. Tá? A unidade de Imbituba é uma unidade realmente, em termos de armazenagem, né, que é claro, é um investimento bem mais barato, bem menor, porque não tem o complexo industrial do beneficiamento, da seleção, do empacotamento, né? É só armazenagem, secagem e armazenamento, mas é realmente maior. Bom, falando em Imbituba, a gente vai entrar logo depois do comercial num assunto importante, foi a exportação, a retomada aí da exportação de arroz. Mas logo depois do intervalo comercial 8, a gente vai falar sobre exportação. A gente, né, acompanhou recentemente, ontem nós tivemos aqui, né, o diretor-presidente do Porto de Imbituba, o Cristiano, esteve aqui conversando conosco e um dos assuntos que ele tocou e nos chamou a atenção foi sobre essa questão da exportação de arroz, né? E ele elogiou muito a questão da Copagro, né, sobre essa movimentação e a organização. Então a gente traz aqui também, né, a opinião e a visão do Dionísio com relação a essa questão da exportação de arroz via o porto de Imbituba, né, para a Venezuela. Quando a água bate na bunda, tá, tu tem que te virar, E com o mercado que nós temos hoje do arroz, com os preços do arroz no mercado interno brasileiro, realmente fica inviável plantar arroz, fica inviável armazenar, beneficiar arroz, comercializar arroz. Arroz sempre foi muito barato e agora ele está extremamente barato, então ele não cobre custos de produção. E além de você não ter liquidez, você não tem mercado
para todo o arroz que foi produzido no Brasil nas 2 últimas safras. Então você tem que espernear. Tá? A água bateu na bunda, você vai atrás e vai tentar realmente conseguir outros mercados, outras alternativas. E a gente identificou essa possibilidade de exportação. Única empresa, únicos produtores de Santa Catarina que fizeram exportação foi a Cooperativa Agropecuária Tubarão, a Copagro, e seus associados. Né? Exclusivamente nosso, a gente montou um navio de arroz, 25 mil toneladas, são 500 mil sacas de arroz de 50 quilos, né? Que a gente colocou, comercializou, né? Colocou no porto de Imbituba, carregamos um navio e exportamos. E isso faz com que a gente diminua os efeitos negativos da questão comercial do arroz e possa remunerar um pouco melhor o nosso produtor, o nosso associado. O nosso produtor recebeu por esse arroz cerca de 15% a mais do que o mercado interno estava pagando, tá? E pôde fazer frente, está podendo fazer frente aos compromissos financeiros que eles têm. Longe ainda de ser o ideal, o preço ainda do arroz é muito baixo, não gera lucro, não, tá no prejuízo o produtor, mas a gente sabe que esses ciclos são assim. Você tem períodos em que você tem um preço realmente que remunera, que é bom, que deixa lucro, e tem períodos que essa lucratividade, o resultado é negativo. Então, nós fomos atrás disso. Tivemos de parte do Porto uma atenção muito especial, e aí o presidente Cristiano, o diretor Elivelton, o gerente Alexandre Pinter, né? Alexandre Pinter. O Alexandre, há uma atenção espetacular, né? Deram para nós dentro dessa operação. A operadora portuária Serra Morena, que foi parceira também nesse trabalho, enfim, tornando a operação um sucesso. Um sucesso que foi observado por muitos observadores, inclusive do Rio Grande do Sul, porque o porto de Rio Grande é o porto de escoamento de arroz, né, para o exterior a partir do Brasil, claro, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor. Mas muitos gaúchos ficaram atentos a essa e observando essa operação por Santa Catarina. É a quarta que nós fazemos, é a quarta de 2018 para cá, é a quarta vez que a gente faz um navio de arroz, mas nunca com tanta atenção, com tanta presteza, com tanto apoio, como a gente teve dessa vez aí, de todos os envolvidos. E dentro daquilo que eu sempre defendo, e tenho conversado isso com o Cristiano, com o Erivelton, com o Alexandre, com as mídias de Imbituba. O porto de Imbituba é muito importante para o Estado, ele é muito importante para o país, mas ele tem que ser muito mais importante para a economia regional. Tá? Ele tem que ser realmente um instrumento, a ferramenta de apoio para que não só o arroz, a cerâmica, o plástico, tudo que se produz na região realmente possa ter um tratamento diferenciado e permitir o desenvolvimento econômico da região. A super safra de arroz, que ela foi recente, isso não foi no Brasil, isso foi no mundo todo, né? O crescimento, quer dizer, se produziu muito, então o mundo está servido, e para te entrar no mercado, para ter competitividade no preço, faz com que você tenha que buscar parceiros lá fora, né? Essa questão você falou em 15%, né, o valor que está sendo praticado aqui, o que vocês conseguiram praticar lá fora, né? Isso é o suficiente? Isso vai criar uma rotina de exportação, ou isso depende também de safra? O Brasil é um exportador de ocasião, tá? Porque nós somos o maior produtor e o maior consumidor de arroz fora da Ásia. Arroz é um produto de produção e consumos asiáticos. 90% do arroz mundial é produzido na Ásia. 90% do arroz mundial é consumido na Ásia, né? Principalmente Índia, China, Indonésia, né? Aqueles países mais populosos da Ásia. Mas o Brasil é autossuficiente em termos de produção. Mas nós temos que carregar um fardo pesado, tá? Que é o Mercosul. Tá? Porque o Mercosul, que é muito importante em alguns aspectos para o Brasil, no caso
no caso do leite, no caso das frutas, no caso dos vinhos, no caso do arroz, tá? Ele é altamente prejudicial ao produtor brasileiro, porque eles têm um custo de produção menor que o nosso, por questões de energia mais barata, o custo do país deles é menor do que o custo do Brasil. O custo do Brasil é muito caro. E hoje o Uruguai, a Argentina e o Paraguai produzem arroz basicamente voltado para o mercado brasileiro. Então nós temos que anualmente absorver cerca de 2 milhões de toneladas, 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas que vêm dos países do Mercosul, Uruguai, Paraguai e Argentina. Não é? E aí nós somos obrigados a exportar para compensar esse produto que entra desses países. Tá? Então, esse esforço tem que ser permanente e para que a gente possa equilibrar a balança comercial, embora o Brasil tenha produção, seja autossuficiente na produção de arroz para o país. Bom, por último aqui para a gente trazer, e é a questão da palavra aqui de moda, né, o El Ninho, com a confirmação dele, os produtores de arroz de Santa Catarina também poderão optar por atraso no plantio do grão para evitar prejuízo. Isso está sendo estrategicamente trabalhado? Nós estamos trabalhando, os nossos produtores, nós fizemos seminário, nós fizemos técnicos, especialistas para falar sobre o assunto, né? O Márcio Sônego teve outro dia na cooperativa, reunimos todos os produtores e ele mostrou realmente, deixou até um pouco mais esperançoso, um pouco mais otimista, porque ele mostrou que do ano 2000 para cá, nós já vivemos pelo menos 7 El Ninhos, tá? E sobrevivemos a todos, tá? E não tivemos grandes impactos. Claro que fala-se que esse El Ninho deverá ter uma intensidade maior que os outros, então tem que acompanhar. Eu acho que alguns alarmam um pouco demais, outros um pouco menos, alguns tentam tirar o peso, né, disso. Eu acho que nós temos que estar preparados. Eu acho que o que vem sendo feito pelos municípios, a grande maioria pelo menos, limpeza de valas, canais, preparando comportas, isso e aquilo, tudo isso é o mínimo que se pode fazer para enfrentar a adversidade se ela vier. Mas torcendo e, se preciso for, rezando para que não aconteça. Tá? Mas se acontecer, estar preparado. E, é claro, mitigar aí realmente os efeitos, né? Para que, de repente, ninguém sofra. Ou, pelo menos, que não se perca nenhuma vida. Tá? Isso é o mais importante, né? Isso é o principal. A gente vê pelo aumento de temperatura da água no Pacífico, é inevitável, vai ter. Ele vai ter. A gente não sabe qual a região. Pode ser aqui no litoral, pode ser no meio oeste, né? Entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, qual que vai ser mais afetado. Mas vai acontecer, porque as previsões, elas são muito, muito precisas, né? E essa questão do aquecimento da água do Pacífico, a tendência é de evaporar mais, essa água vai acumular em algum lugar. Tem um histórico que você tem o aquecimento das águas, consequentemente mais evaporação, sim, formação de correntes de umidade, e essas correntes de umidade, de acordo, aí vai depender da predominância de ventos e tal, para onde ela for levada, ela poderá provocar realmente chuvas intensas, não é? E aí as consequências que disso vêm. Quanto a plantar mais cedo ou não, eu acho que vai muito do acompanhamento da situação, da evolução do quadro. Das previsões. Se você tiver uma antecipação do El Ninho, talvez seja preferível você retardar um pouquinho o plantio. Certo. Mas se você tiver um retardo na entrada do El Ninho, de repente você estar com a planta já em desenvolvimento vegetativo, mais resistente de repente a um alagamento temporário, né, é preferível plantar um pouco mais cedo. Então, não existe receita de bolo pronto, tá? Não existe. Você vai ter que realmente acompanhar, ouvir os especialistas da área e tentar agir de forma realmente a ter o menor impacto possível pelos efeitos da chuva. Bom, Dionísio, a gente te agradece. Pena que é pouco tempo para estar conversando, já estamos estourando aqui o tempo. Mas é bom estar conversando, trazendo boas informações, você está bem atualizado e a gente também deixa a nossa audiência também bem atualizada. A gente te agradece por estar aqui conosco no dia de hoje. Logo em seguida nós vamos entrar aí com o vice-prefeito Denis Matiola, que está aqui também já na sala de espera dos estúdios da Rádio Litoral.
de assuntos importantes também da cidade, mas a gente te agradece por estar aqui conosco no dia de hoje e trazer as boas informações. Valeu, Zé Luiz, nós estamos sempre à disposição, né? E eu acho que é torcer para que o El Niño tenha menos impacto, o menor impacto possível, né, sobre todas as condições aí, que ninguém perca a vida, tá? Que ninguém perca a vida, que a economia sofra pouco, né? E que tudo, o ano que vem a gente esteja tudo aqui, tudo normal, tudo de volta, tá? Pô, Um abraço. Nós agradecemos aí a participação de Dionísio Bressan,